começando a segunda semana de treino. Hoje a gente está aqui de novo na beira-mar. A gente ia fazer no Parque Ecológico, mas por causa de muita chuva de ontem, deve estar completamente impossível de fazer lá. Então a gente veio para cá que tem pelo menos um pouquinho de concreto, de cimento. A gente vai precisar de tração, porque o treino de hoje é um treino com tiros. Bom, você já deve ter percebido que nessa minissérie a gente vai falar de preparação física, né? Então, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre a preparação física no rugby. Como eu falei na semana passada, no rugby a gente precisa correr o campo inteiro, então por isso a gente precisa de velocidade. E para evitar que outro time atravesse a nossa linha defensiva, a gente precisa segurar os adversários. Então tem disputa de força, logo a gente precisa de força. Eu comentei dos 2 tempos de 40 para o rugby de 15 e comentei dos 2 tempos de 7 para o rugby sevens. O que eu não comentei é a intensidade desse jogo de sevens. Dos 15 minutos em média jogados no rugby sevens, as jogadoras ficam 8,2 minutos acima de 90% da frequência cardíaca máxima. Isso representa 55% do tempo acima de 90% da frequência cardíaca máxima, o que é uma intensidade muito alta. Se a gente considerar o tempo inteiro, a média da frequência cardíaca é de 92% da frequência cardíaca máxima. E por tudo isso, o rugby também exige muita resistência. Dentre as capacidades físicas necessárias para o esporte, sem dúvida, velocidade, força e resistência são as capacidades físicas que a gente mais precisa para o rugby. Para ser mais específico, elas precisam de potência, que é a união da força com a velocidade, ou seja, é produzir força rapidamente. E devido à grande intensidade do jogo, elas precisam produzir força rapidamente várias vezes. Por isso, se existisse uma capacidade física chamada resistência de potência, sem dúvida, essa seria a capacidade física principal do rugby. Por muitas vezes eu vou falar que a gente vai treinar capacidade de sprints repetidos. Isso, em outras palavras, é uma resistência de potência, porém apenas com corrida. É a capacidade de aguentar um estímulo de altíssima intensidade repetidas vezes. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre essas potências e capacidades que eu coloco como objetivo de treino. Fiquem ligados! Fazer alguns tiros de 10, de 20, 30 metros e 2 de 60 no final. Só que essa semana elas começaram o treino de força, treino de musculação na academia. Então eu imagino que elas estejam com muita dor muscular hoje. Então antes dos tiros, como a dor muscular e o dano muscular prejudicam a performance, o desempenho de exercício de explosão, né, de sprints, esse tipo de coisa, a gente vai fazer alguns educativos, alguma movimentação antes dos tiros de fato, para que elas aqueçam bem e aliviem um pouco essa dor, para depois poder treinar e fazer os tiros. Infelizmente, eu já estou esperando que o desempenho caia um pouco com essa dor muscular, com esse dano muscular. Mas, uma hora ou outra elas tinham que começar o treino de força, foi agora, então espero que seja só essa semana. Vamos lá, vamos treinar.
voltar a treinar é sempre muito difícil, a gente sempre sente muita dor muscular, mas eu senti que a gente fez um processo de adaptação, tá no processo de adaptação ainda, fizemos uns treinos um pouco mais tranquilos no início, mas que de campo, né? Mas que agora tá começando a ficar mais intenso, a alma tá começando a sair já pela boca. E os treinos de academia são os primeiros, que é treino de resistência e de hipertrofia, são sempre muito doloridos, né? Mas eles estão muito bons, eu tô sentindo que meu corpo tá começando a se mexer, assim, e eu senti muita falta dos treinos do FAO. Que bom. Então, pra mim tá sendo bem bom. E ter alguém treinando com a gente, alguém que sabe, a gente confia, é sempre importante quando a gente trabalha com preparação física e de rugby, que é um esporte que leva a gente ao extremo físico, né? Sabe, ter alguém que a gente confia e que com conhecimento, com experiência, a gente fica mais tranquilo, até de levar o nosso corpo a outro nível, sabendo que ele tá sendo, um nível está sendo pensado e está sendo controlado. Vamos nós para mais um treino. O treino de hoje é de capacidade de sprints repetidos. A gente está de novo aqui na beira-mar. A proposta dessa semana era treinar no Parque Ecológico, mas está chovendo bastante, a gente não está conseguindo treinar lá. Está difícil de pegar tração para poder colocar velocidade e mudança de direção lá, porque é terra e quando chove desliza demais, então a gente está sendo obrigado a vir para cá, pelo menos é concreto, está mais seco. O treino de hoje é de capacidade de sprint repetidas de novo. A gente já fez um treino parecido na semana passada, a diferença é que na semana passada a gente fez em linha reta, 60 metros, agora a gente vai fazer 20-20, saindo a cada 20 segundos, 20-20, 20-20, 20-20. Então tem mais aceleração e menos velocidade máxima final. Antes disso, a gente vai de novo trabalhar com a parte de educativos e de movimentação para elas aquecerem bem, para poderem fazer os sprints, porque a sprint é a máxima intensidade. E eu continuo recebendo mensagens dizendo que elas estão bem doloridas, como elas organizam a semana delas no treino de força, então é esperado que fiquem doloridas em dias diferentes. E então a gente vai fazer isso. Coincidentemente, na terça-feira, uma atleta, a Carol, ela chegou um pouco atrasada, não conseguiu fazer toda a parte de educativos, e na hora do sprint, já no segundo, terceiro sprint, ou nos primeiros sprints, ela sentiu um leve estiramento de coxa. Então não dá de associar diretamente a falta de aquecimento, mas talvez se ela tivesse aquecido melhor ou feito mais as atividades dos educativos, ela não tivesse sentido isso. Então a gente sim pensa, não dá de associar diretamente, mas é a primeira coisa que a gente pensa, até porque o aquecimento está um pouco associado a essa prevenção de lesão, e a gente já viu isso numa videoaula que eu falo sobre aquecimento. Se vocês não assistiram a videoaula, é bom dar uma olhada lá, assistam, porque o aquecimento é uma coisa muito importante, principalmente nos esportes, tá? E ela acabou tendo uma distensão leve, ela não vem treinar hoje, então, dadas as devidas explicações, vamos pro treino.
Hoje a gente está aqui na Tapera, no campo da Tapera, aqui no sul da ilha. Hoje é dia de teste, elas vão fazer o teste do Bip Test ou Yo-Yo Test Endurance, ou o teste Leger-Boucher, tem o mesmo nome para o mesmo teste. Esse teste consiste em correr 20 metros e de volta o tempo inteiro, e tem um sinal sonoro que emite o ritmo. Então toda vez que der um bip, elas têm que... Toda vez que tem um bip, elas têm que estar ou no início ou no final dos 20 metros. Tem que ir fazendo bip, 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 bip. Só que com o tempo entre esse bip vai diminuindo. Então elas têm que percorrer mais rápido. Então começa bip, bip, depois bip, 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 bip. Depois vai ter que ir rápido. Consequentemente vai aumentando a velocidade delas. E é um teste de aptidão aeróbia. Então elas precisam de melhor condição aeróbia para poder ir mais para frente no teste. E é isso que a gente vai avaliar hoje. Tá? Então a gente vai preparar o campo. Os meninos já estão ali. A gente está aqui pegando material. Então, bora pro teste. Elas acabaram de fazer o teste e hoje ainda é o primeiro dia que elas vão treinar rugby de fato. Então, treino de rugby com o treinador. Então os treinadores estão ali, já estão passando os exercícios e vou mostrar algumas imagens para vocês. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e até a próxima.